aqui. Tudo bem, doutora Vanessa? Tudo bem, Pedro? Bom dia, bom dia. Obrigada por mais uma vez me convidar para estar aqui. Agradeço também a companhia do Francisco Miné e do Calandra, desembargador Calandra, que são sempre enriquecedores do debate. Para mim é um prazer. Doutor Francisco Miné, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor Miné? Tudo bem, Pedro? Tudo bem, ouvintes e internautas da Rádio Bandeirantes? É sempre um prazer estar com vocês. Agora em companhia tão ilustre, que a doutora Vanessa Matheus aqui sempre nos brinda aí com a sua presença. Ela já é uma personagem permanente do nosso programa, então aqui, através dela, faço uma saudação a toda a magistratura e também ao meu parceiro e meu tutor, desembargador Henrique Nelson Calandra, que sempre abrilhanta aí os nossos trabalhos. Doutor Calandra, de volta aqui para completar o seu raciocínio. Eu acho que a nossa presidente Vanessa Matheus e a presidente Renata Gil têm feito um grande trabalho no combate à violência doméstica. Já além das campanhas, né? Eu acho que nós temos que nos aprimorar e exigir do governo federal. A conexão do Dr. Calandra não está boa, nós vamos refazer rapidinho aqui a reconexão com ele. Vamos fazer uma ligação telefônica para o Dr. Calandra, viu, Roger? Vamos ligar para o Dr. Calandra. Enquanto isso, eu vou pedir para o Dr. Miné introduzir aqui o nosso primeiro tema, que é a reforma no Código Eleitoral pela Câmara Federal, né? Assunto que esteve estampado aí desde o início da semana com a votação da urgência e a possibilidade de avançarmos, né, numa nova legislação eleitoral já para o ano que vem, doutor Miné. Bom, primeiro, eu tenho sérias dúvidas, e vou compartilhar essas dúvidas com a doutora Vanessa, né, a respeito da seletividade da chamada quarentena. Eu acho que esse é um dos principais problemas dessa reforma do Código Eleitoral, e reformar o Código Eleitoral, ele sempre é bem-vindo, desde que isso, derivado disso, pudesse ter uma ampla discussão com a sociedade, audiências públicas, entre outras coisas mais. E a notícia que se tem é que, na realidade, essa reforma ela foi encomendada secretamente, né? Ou seja, nos bastidores, ela não foi discutida com a sociedade e, de repente, ela tem endereço certo, né? Excluir algumas candidaturas. Fato até que seria impróprio, porque toda a legislação eleitoral, ela também demanda um princípio de anterioridade, ou seja, existe toda uma preparação. Não se pode simplesmente implantar uma mudança na legislação eleitoral pura e simplesmente de um ano para o outro, sem que com isso tenha um impacto direto de preparação, entre outras coisas mais. E está sendo, me parece que recentemente, eu acho que no dia de ontem, até a doutora Vanessa deve ter viajado bastante para Brasília, né, em função de reformas administrativas, entre outras coisas mais, então ela deve ter notícias quentes a respeito disso. Mas eu sempre enxergo com grande apreensão e preocupação essas alterações e essas mudanças, principalmente derivadas de pedido de urgência, ou seja, eu vejo que a Câmara anda com um apetite voraz, né, em relação a diversas mudanças que muitas vezes não refletem a vontade da sociedade, mas é algo que deve ser objeto de repercussão, deve ser objeto de conversa e discussão. Mas, em especial, a minha grande preocupação é exatamente o seguinte: por que se fala numa quarentena absoluta, né, de magistrados, juízes e outros membros de governo, né, quando, na realidade, nós tivemos até uma composição anterior, né, de bancadas exatamente oposta a essa composição, né? Então, é algo muito preocupante. Eu vejo com bons olhos quarentena relacionada
a pessoas que possuem expressão de poder, aí em especial os profissionais militares das Forças Armadas. Eu vejo isso com bons olhos, né? Mas isso deve refletir uma quarentena justificada, que tenha um começo, meio e fim, algo definido e que não impacte nos direitos de cidadania. O mesmo vejo em relação a policiais militares e outras situações. Mas, se queremos que essas influências de poder não desvirtuem a figura da eleição como um todo, nós deveríamos pensar, inclusive, também sobre outras espécies de influência, como a questão do poder religioso, né? Pastores religiosos, padres, né? Existe uma série de pessoas influentes e que poderia se pensar em quarentena também, né? Então, eu acho que ou se discute tudo ou não se discute nada, mas esse é só um comecinho de conversa relacionado à repercussão e mudanças do Código Eleitoral. Eu acho que a doutora Vanessa pode repercutir mais alguns assuntos relacionados a isso, e bem mais preocupantes. Eu queria ouvi-la. Miné, olha só, a gente teve só essa semana, para você ter uma ideia, a gente teve ontem a deliberação sobre o imposto de renda, terça-feira, a leitura do Código da Reforma Administrativa, a aprovação do regime de urgência do Código Eleitoral, a ida para a pauta da reforma tributária e hoje, provavelmente, a votação do Código Eleitoral. A gente teve em 3, 4 dias, a colocação para votação ou apreciação de assuntos muito caros à população brasileira, muito importantes e que mexem nas estruturas do país. É óbvio que não é possível ter um diálogo dessa forma, não é possível ter um diálogo com a sociedade dessa forma, especificamente com relação ao Código Eleitoral. Quando um deputado apresenta um projeto de lei, esse projeto de lei tem que passar pelas comissões relativas àquele projeto. Então, todos passam pela Comissão de Constituição e Justiça, todos. E, além disso, se é um projeto relacionado a transportes, vai passar pela Comissão de Transportes. Se é um projeto relacionado às aulas, vai passar pela Comissão de Educação. Cada projeto pode passar por mais de uma comissão ao mesmo tempo. Quando a gente tem um projeto que tem que passar por muitas comissões, mais de 4 comissões, o parlamento forma o que se chama de comissão especial, que é uma comissão que vai analisar, ela significa que o projeto é complexo e ela vai analisar o projeto todo. Para você ter uma ideia, o Código Eleitoral, o regime de urgência foi requerido essa semana e ele já está tentando ir para a pauta agora, já hoje, ou seja, sem as audiências públicas, sem a oitiva da sociedade, sem a discussão nessas comissões que seria desejado. A gente sabe por quê. Uma legislação eleitoral só pode produzir efeitos se publicada com mais de um ano de antecedência da eleição, do pleito que ela pretende modificar. Nós temos eleição ano que vem, então, obviamente, essa correria toda é para tentar fazer esse código valer antes do dia 3 de outubro, agora, para dar tempo de valer para o próximo pleito. O código é enorme, tem 900 artigos, é impossível a gente deliberar ponto por ponto num prazo de 2, 3 dias, então a gente está focando nas questões que a gente considera relevantes. A gente tem aí questões relativas à prestação de contas, à candidatura, etc. Mas essa questão da quarentena é uma questão que a gente tem atuado sim, né? Não porque... Olha só, vou lhe fazer uma pergunta. Quantos juízes, ex-juízes, deputados você conhece? Não, eu não conheço nenhum. Eu me lembro de um, dois. Nenhum. Quantos promotores deputados você conhece? Carlos Sampaio? Aí eu conheço um pouco mais. Exatamente. Um pouco também. Não é um número expressivo para justificar uma quarentena de 5 anos como ela está sendo colocada. Então, nos parece que essa quarentena destinada só a juízes, promotores e policiais, ou seja, só os agentes da lei, ela revela um receio imenso de trazer essas pessoas para a política. Mas a justificativa é de que não se pode usar do poder, dos membros de poder, do poder econômico.
A gente tem os membros do executivo só tem 6 meses de quarentena. Alguém pode usar mais o poder econômico do que um membro do poder executivo para influenciar numa eleição? Ninguém. E 6 meses se considera uma quarentena razoável. Agora, para juízes, promotores e policiais, ou seja, para os agentes da lei, e só para os agentes da lei, porque a gente também não está colocando para outros funcionários públicos, não está colocando para outros agentes políticos, não está colocando para os próprios parlamentares. A gente está colocando só para juízes, promotores e policiais. Uma quarentena de 5 anos é quase equivalente a uma condenação por improbidade administrativa. Se eu tiver uma condenação, se eu for criminosa, se eu praticar improbidade administrativa, são 8. Agora, se eu for uma juíza correta, fizer tudo dentro da lei, são 5. Ou seja, a gente está quase sendo equiparado. Então, a gente está brigando contra isso, não porque a gente tem vários juízes querendo se candidatar. Não temos, não. Na verdade, nem sei se temos algum. Mas a questão, se teremos algum. Mas a questão é um universo muito pequeno para justificar um medo e uma reação desse tamanho. A gente precisa pensar, os parlamentares, a sociedade precisa pensar nesses assuntos com racionalidade, sem paixões, sem fulanizar as discussões. A gente não pode votar uma lei porque o Lula, ou porque o Moro, ou porque o Dallagnol, ou porque alguém fez isso. Quando a gente vota uma lei, a gente vota em abstrato. A gente tem que pensar no Brasil inteiro, a gente tem que pensar no sistema de justiça inteiro, no sistema eleitoral inteiro. Não pode se personalizar a legislação. E a gente vê muito isso acontecendo no Brasil. E agora eu não estou falando de código eleitoral, não. Hoje, praticamente todas as decisões no Brasil são fulanizadas. Todas as tomadas de posição no Brasil são fulanizadas de acordo com as paixões que cada um desenvolve. E isso é muito temerário. O doutor Henrique Nelson Calandra está de volta conosco aqui, agora com conexão boa. O senhor já percebeu, né? Caiu a conexão, mas o senhor voltou. O assunto é quarentena para juiz, promotor, procurador, desembargador, policial e militar, né? Essa mudança aí que está sendo discutida no Código Eleitoral, doutor Calandra. Eu vejo com muita preocupação essa discriminação desordenada. Esses dispositivos têm alvo certo, que é o ex-juiz Sérgio Moro. Quando a discriminação é em campo, as coisas acabam gerando monstrengos. O próprio juiz Sérgio Moro acabou tão santificado, tão endeusado, que acabou prejudicando o próprio sistema da Lava Jato, porque cometeu indiscrições. No Brasil, todo segredo é público, e acabou exposto indevidamente. Eu sou contrário a esse tipo de quarentena. O Banco Central estipula regras de quarentena para quem deixa a diretoria de um banco, e não é de 5 anos, não é nada parecido com isso. Eu acho que tem que haver uma quarentena menor para aquele que, deixando a magistratura, queira ser candidato. Nós tivemos bons exemplos de magistrados. A Denise Frossard prestou um bom trabalho na Câmara Federal, no Senado, eu não lembro o cargo que ela ocupou. Meu amigo, irmão, ex-presidente da MB, da PAMAG, de um monte de coisa, da FLAM, Régis Fernandes de Oliveira, professor da nossa Academia do Largo de São Francisco. Ele deixou a magistratura e foi deputado federal, um dos mais atuantes, avaliados por todos os trabalhos que ele fez. Na CCJ da Câmara, acho que o Régis foi deputado Régis de Oliveira, que atuou e que melhor contribuição trouxe para o nosso país. Até agora, nós tinha que ter um retrato dele. Ele nunca foi presidente porque nunca quis ser da Câmara Federal. E eu acho que os exemplos que nós temos são exemplos bons e não caricaturas de outras coisas. Eu fico preocupado com esse tipo de discriminação. Eu acho que não é hora de criar um novo Código Eleitoral à véspera de uma eleição, num governo totalmente instável,
sujeito a chuvas e trovoadas, anunciando medidas extremas contra o Poder Judiciário, propõe um impeachment totalmente inepto, né? Que não achou um advogado que tivesse coragem de acompanhar o presidente e dizer: eu concordo com o que o presidente da República disse. Tem tantos seguidores, mas nenhum tão valente a ponto de colocar sua assinatura como profissional ao lado dele. E eu acho que nós, hoje, na advocacia, se for fazer uma enquete, não vai achar um advogado capaz de subscrever aquele impeachment maluco contra o nosso querido ministro Alexandre de Moraes. E não faço aqui para defender o nosso ministro Alexandre de Moraes, porque diverge de muita coisa que foi feita no Supremo, inclusive essa investigação, de algum modo autoritária, que lá foi instaurada. Mas daí, para apresentar um monstremo, dizer que vai pedir impeachment de um ministro supremo, a coisa está mal parada. Então, e mais uma vez, homenageando a lucidez da nossa comentários até agora feitos, Câmara e Senado, é isso mesmo. Eu vi ser aprovada a lei de meio ambiente, minha presidente, em 3 minutos, porque havia acordo de liderança. 3 minutos, eu contei no relógio, né? E eu ali preocupado com um monte de jabuti que tinha na lei do meio ambiente, lutamos com todas as nossas forças para proteger o meio ambiente no Brasil, né? Porque temos uma grande conexão com os movimentos ambientalistas mundiais, e vi 3 minutos para aprovar a lei de meio ambiente. Eu espero que com o Código Eleitoral tenha a consciência de postergar isso para uma outra eleição, ou decotar esse Código Eleitoral apenas naquilo que é substancial, não é? Não vir aí com coligações, com coisas que já mostraram que não funcionam no passado recente. Então, voto distrital, o Miné é um estudioso do voto distrital. O voto distrital para a Europa, para outros países mais avançados, tem sido a grande saída. E para nós é encarado como um monstro. Vem aí com o distritão, umas coisas completamente absurdas. Alterar para piorar é melhor deixar como está. Eu acho, doutor Calandra, que na prática o que acaba acontecendo é muita falta de discussão, de conversa, de audiência pública, a sociedade não fica sabendo. Por exemplo, muito do conteúdo desse Código Eleitoral ninguém sabe, isso é uma caixa de Pandora, eu acho que essa é a maior preocupação. Então, eu não tenho nenhuma preocupação com a atividade do parlamento. O parlamento tem que ser ativo, o parlamento deve produzir, deve ser produtivo, mas deve ser democrático. Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante que nós devemos nos debater. A sociedade quer participar. O parlamentar está eleito lá para representar a sociedade, mas a sociedade ela é ativa. Ela tem o bojo democrático, ela quer participar das decisões, a sociedade quer informar e quer não só obter informação, como quer influir. Então, isso é muito importante, que não se perca esse caráter democrático. E agora eu vou fazer um link em relação a essa questão, para falar da democracia dentro do judiciário, né? Eu acho que a doutora Vanessa, um dos pontos aqui que nós trouxemos aqui para o nosso embate, é falar sobre a questão, como é a democracia no Tribunal de Justiça de São Paulo. Existe, como são escolhidos, né, os embargadores que vão para o pleno, né? E por que o Conselho Nacional de Justiça se insurge contra essa questão? Qual a importância da democracia em todos os poderes? Eu acho que esse é um ponto importante que nós devemos repercutir, aproveitar o gancho dessa ausência de democracia e discussão em relação ao parlamento, mas repercutir isso em todos os poderes como uma mão importante e uma proposta importante para a sociedade. Eu acho que não só transparência, mas democracia.
É importante, sim, é importante discutirmos isso. Aqui em São Paulo, nós tivemos recentemente uma decisão, recentemente, ano passado ou começo desse ano, não me recordo, uma decisão do STF num pleito aqui de São Paulo, uma questão que foi levada a São Paulo. A gente tem uma disposição na nossa Lumand que os candidatos a presidente do Tribunal de Justiça seriam os 3 desembargadores mais antigos. Isso em alguns estados ainda se observa, em outros não se observa, em alguns houve modificação de regimento interno, aqui em São Paulo houve uma modificação na Constituição Estadual, inclusive foi esse o motivo que foi levada ao STF a discussão, e aqui em São Paulo isso não mais se observa nos últimos anos, nas últimas eleições, então todos os desembargadores podem ser candidatos à presidência do tribunal. É óbvio que isso é ótimo, aumentar o número de elegíveis é muito saudável para o Tribunal de Justiça. Se a gente optar sempre por 3, um número limitado a 3, a gente restringe muito pessoas que poderiam ser bons gestores e acabam não chegando na antiguidade a essa tríade dos 3 mais antigos, então, dos mais antigos. Então, para a gente foi muito importante essa decisão do STF, que consolida uma prática que já vinha sendo aqui em São Paulo, em que todos os desembargadores podem ser candidatos à presidência, à vice-presidência, às presidências de sessão e à corregedoria. Isso aqui me parece que está pacificado em São Paulo e é a melhor forma de funcionar. Para o órgão especial é composto por 25 desembargadores, 12 mais antigos e 12 eleitos. Inclusive, recentemente, tivemos a primeira mulher eleita para o órgão especial, foi a Maria Cristina Zucchi, desembargadora, doutora Zucchi, uma desembargadora espetacular e que vem representando a classe do 5º Constitucional. E na classe de carreira, de magistrado de carreira, nós nunca havíamos eleito uma mulher para o órgão especial. Desembargadora Luciane Bresciani foi eleita na última eleição, vai assumir uma cadeira pela carreira no órgão especial, e isso nos deixa muito orgulhosos. É uma desembargadora, é uma unanimidade, uma pessoa absolutamente capaz, competente, liana, então isso nos deixa muito... Eu sei que esse não era o tema, mas eu aproveito para fazer o registro. A Maria Lúcia é minha colega de turma, para não falar de classe, então ela é um expoente mesmo. Nós só temos elogios para falar da Maria Lúcia, então eu recebo isso como um elogio para todas as mulheres, a Maria as operadoras de direito. Maria Cristina Zucchi. A Maria Cristina Zucchi. A Maria Lúcia. A Maria Cristina Zucchi. A Luciana Bresciani. A Lucinha. Não, a Luciana Bresciani. Não. Luciana Bresciani, não é a Maria Lúcia. E a gente teve também nessa pauta agitadíssima da Câmara dos últimos dias, das últimas semanas, a gente teve a PEC 187, que foi pautada há 2 semanas e foi retirada de pauta para amadurecimento do assunto, que é a PEC, a gente chama de PEC da democratização do Poder Judiciário, porque hoje só os desembargadores podem ser eleitos presidente, e só os desembargadores elegem o presidente. Os juízes de primeiro grau, a base da magistratura não vota para a eleição presidencial. A gente sabe que esse é um ponto que gera, eventualmente, alguma preocupação. Eu vejo isso como uma preocupação de alguns, de que isso poderia politizar o tribunal. Mas essa é uma pauta associativa que já vai completar 10 anos como prioridade, porque nós entendemos que a politização do tribunal nada mais é do que levar aos juízes de primeiro grau as discussões sobre gestão e orçamento. Política é isso, é discussão, é diálogo, é conversa para se chegar a um consenso, uma construção. Então, nós entendemos que a democratização, embora ela traga seus ônus, a democracia tem seus ônus, a gente sabe disso, a gente vivencia isso diariamente. Então, ela vai trazer ônus ao tribunal. Apesar de tudo isso, nós entendemos que a democracia é sempre salutar, amplia o diálogo, amplia as discussões, amplia os pontos de vista, descentraliza as administrações, permite uma ampliação, e essa PEC agora saiu de pauta para amadurecimento, mas ela está sempre constando como uma prioridade do associativismo.
Doutor Calandra, o que o senhor fala a respeito disso? Para depois a gente poder... não, para a gente poder também... Para a gente poder aproveitar... Para a gente... apresentou essa proposta. Doutor Calandra, o seguinte, para a gente poder também repercutir um pouquinho da reforma administrativa, que a doutora Vanessa esteve em Brasília e depois vai contar para a gente um pouquinho do que ela ouviu por lá do último relatório. Eu só queria homenagear aqui a minha esposa do meu médico, Paulo, que começou ela como um juiz e órgãos, e a Maria Cristina Zucchi, que é um queridíssimo representante do que acho que foi o melhor presente, um dos grandes presentes que a OAB deu para a magistratura, foi ceder a Maria Cristina Zucchi para os nossos quadros. Ela que é regente do doutorado e do mestrado na nossa querida Faculdade do Largo de São Francisco. E eu tenho certeza que a Luciana vai fazer um trabalho esplendoroso. Queria lembrar aqui a memória do pai dela, doutor Vicente, que foi delegado de polícia durante largo período aí no interior, titular, e prestou relevante serviço para o povo de São Paulo. E as boas árvores geralmente produzem bons frutos. E a doutora Luciana é uma magistrada empenhada, combatente, eu sei que vai ser muito bom. E eu apresentei esse projeto, a proposta de um projeto, o Miné corrigiu corretamente, de eleição direta no tribunal. E eu penso que nós, juízes, hoje eu me acho, nós sentimos falta de participar diretamente na gestão do tribunal. Muita gente diz, vai ficar igual ao Ministério Público, vai politizar, vai fazer, vai acontecer. Mas eu acho que, na medida em que o presidente é eleito por todos nós, ele não é só presidente dos desembargadores, ele preside o Poder Judiciário. Sei que muita gente mais antiga é reticente, acho que não pode e tal, mas o tempo passa e a evolução chega. Eu acho que a magistratura... Vejam quem é a magistratura de primeiro grau. Está aqui a nossa presidente Vanessa Matheus, uma magistrada culta, atuante, mãe, mulher. É um orgulho para nós termos uma presidente Vanessa a cargo da Associação Paulista de Magistrados. E assim é também na sua atividade jurisdicional. Realmente é ocupada em dirigir a nossa entidade de e combater. Eu acho que o doutor... Tenha pelo menos alguém colocado no forno de aguardar a oportunidade, mas eu acho que é uma reivindicação que, com o passar do tempo, será concretizada, sem dúvida. E a reforma administrativa pretende incluir, a doutora Vanessa vai falar sobre isso, eu estou menos informado sobre esse trâmite, várias medidas, isso é uma luta de sempre. Sempre os grupos mais radicais, eles acham que o juiz tem que ter retirada, removida. Vocês não são eleitos, como é que vão tal e qual prerrogativas? Direto, sim. Vem à baila a discussão que o juiz não é eleito, e porque não é eleito, então não pode ter isso, aquilo outro. As prerrogativas do juiz são conquistadas em regra, curso público, duríssimo, onde não tem protecionismo, não tem compadre, não tem comadre, onde a gente conquista uma cadeira para, em nome da sociedade, julgar os nossos semelhantes. E eu acho que essa reforma administrativa, ela vem de julgar aqueles que são réus nos processos que são confiados à nossa decisão. E muitas vezes desagradamos poderosos, parentes de poderosos, e aí vem com a bandeira da moralidade, de não sei mais o que, querendo que o juiz sofra como diziam os romanos, que ele seja privado de garantias fundamentais. A doutora Vanessa
melhor do que eu. Muito bem, doutor Calandra. A doutora Vanessa Viduto daqui a pouco estará conosco aqui, junto com o doutor Oséias no próximo bloco. Nesse bloco vamos avançar para a questão da reforma administrativa. A doutora Vanessa Matheus, presidente da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, está conosco e tem informações sobre esse assunto. Um dos pontos mais polêmicos dessa proposta é a questão da estabilidade no serviço público, né? A senhora defende a manutenção da estabilidade para os magistrados, doutora Vanessa? Pedro, nós já temos na nossa Constituição Federal os instrumentos necessários para retirar um funcionário, porque o que se diz é que o funcionário não precisa produzir, que ele não precisa desempenhar, que depois que ele passa no concurso, ele não perde mais o emprego. Não é verdade, a gente já tem na nossa Constituição Federal prevista a possibilidade da perda do cargo mediante desempenho de avaliação, análise de avaliação. Então, ele pode perder o cargo se ele não tiver desempenho, se ele não for bem avaliado, se ele não tiver assiduidade. Tem uma série de razões para perder o emprego. O que a gente precisa é de regulamentação disso. A gente precisa de legislação para regulamentar essa questão. A gente não precisava de uma reforma toda por conta dessa questão da estabilidade. Mas o fato é que o texto que veio do governo já foi melhorado pela Câmara dos Deputados. O deputado Arthur Maia leu o seu relatório na comissão ontem, nós acompanhamos inclusive a leitura do relatório. Ele já é um texto melhor do que o texto que veio do governo, ele já é um texto que prevê garantias a direitos, mas ele ainda é um texto que pode ser melhorado. Nós entendemos, por exemplo, que é muito perigoso você admitir contratação de funcionários sem concurso público. Quem viveu a época anterior à Constituição de 88 sabe a quantidade de pessoas que foram absorvidas no serviço público sem concurso, e isso gerou uma instabilidade enorme, um déficit enorme no sistema financeiro, no sistema previdenciário e atuarial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas possibilidades de contratação sem concurso para que isso não se torne definitivo. A gente tem a possibilidade de fazer concursos idôneos, selecionar pessoas competentes, porque o que o serviço público precisa é de pessoas competentes, porque esse serviço é da população. A pessoa que não tem mais nada, ela tem o serviço público para se socorrer, então ela precisa de pessoas competentes para atendê-la. Então a seleção é importante por concurso público e o desempenho vai medir, as avaliações vão medir o desempenho, vão medir a produtividade e, eventualmente, se ele não desempenhar a contento, ele pode caminhar para a perda do cargo e da estabilidade. Foi lido o relatório, houve um pedido de vista coletiva, ele volta para votação, sem ser na semana que vem, na semana do dia 14, 15 e 16, ele volta para análise das emendas apresentadas e dos destaques que vão ser apresentados pelos partidos. Inclusive o seguinte, Vanessa, eu acho que uma das principais críticas relacionadas à questão da reforma administrativa era chamada, exatamente a questão dos chamados privilégios, ou falsos privilégios, né? Porque nós temos uma não modernização da legislação de remuneração de servidores, nós temos carreiras muito específicas, com peculiaridades e que demandam um tratamento diferente e que muitas vezes acabam sendo criticadas por essa falta de transparência relacionada a esses temas. Eu concordo absolutamente com as suas considerações no que diz respeito aos chamados já existentes métodos de avaliação e questões de natureza disciplinar. Hoje é necessário que se informe para a sociedade quantos juízes foram dispensados, tiveram seus cargos cassados, quantos procuradores, quantos membros do Ministério Público. Nós temos isso é uma rotina, né? Ou seja, respeitado o amplo direito de defesa, isso se faz de forma absoluta e a todo tempo.
Agora, o que nós temos é ainda uma disparidade, uma não nomenclatura adequada dos chamados direitos e dos chamados deveres de todos esses servidores, e não será através da extinção da estabilidade é que nós atingiremos essa marca ou essa necessidade, né? Ou seja, servir ao público é algo fundamental. Possuir estabilidade não é um direito, mas uma garantia de que o direito do contribuinte, como consumidor, ele vai ser respeitado. E o papel que a imprensa tem de mudar esse discurso, a gente tem que parar com essa história de aceitar o servidor público e o serviço público como vilões da nação. A gente não pode mais permitir que essa ideia seja vendida para a sociedade. A gente não pode mais permitir os ataques constantes aos serviços públicos como uma cortina de fumaça, como se isso fosse um problema do país. E não é. O serviço público pertence à população e tem que ser valorizado. E eu acho esse papel da imprensa fundamental em alertar a sociedade sobre isso, porque parece que tem sido como um mantra vindo de Brasília da nocividade do serviço e dos servidores públicos para o país. E quando a gente mostra que qualquer reforma não tem esse efeito desejado, a gente desmonta esse discurso. Então, esse papel da imprensa em alertar a sociedade é fundamental. Eu só queria botar aqui uma falinha sobre isso, dizer que nós não podemos, em época de compliance, de gestão aberta, que garantia vai ter um servidor que constata uma infração grave, denunciar isso numa política de compliance, como existe em todos os setores brasileiros, inclusive no funcionalismo público. Se ele não tiver estabilidade, está sujeito a... E a reforma administrativa, ela copia algumas coisas que são arraigadas no Brasil, tipos penais abertos, porque para isso assim, a falta tem que estar descrita no dispositivo normativo de modo claro. Agora, você trabalhar com um guarda-chuva, que desde cuspir no chão até olhar feio vira motivo de demissão, perda de cargo, é isso que a gente tem que evitar. Eu acho que está bem falado pela nossa presidente essa questão da reforma administrativa, e o papel da imprensa é mostrar que o nome já diz, né? Servidor público está ali para servir. E eu me lembro o discurso de vários presidentes que passaram pelo Supremo sempre foi nesse sentido. Nós, como presidentes do Conselho Nacional de Justiça, nós estamos aqui para servir. De modo particular, meu querido e sempre o presidente Carlos Aires Brito, né, que sempre sublinhou esse aspecto na vida funcional de nós, juízes. Nós somos os primeiros servidores da população. Então, eu acho que preservar dignidade, condições operacionais do nosso trabalho, dos nossos servidores e de nós próprios, é obrigação do Estado brasileiro. E falam demissão de juízes e promotores. Nós não fazemos concurso para selecionar bandidos. Nós fazemos concurso para selecionar os mais vocacionados. É um concurso dificílimo, duríssimo, com a averiguação de toda a ordem sobre a personalidade daquele que quer ser magistrado ou magistrada. Então, é natural que não haja tantos monstros dentro da magistratura e do Ministério Público, porque nós somos obrigados à reciclagem periódica, nós somos selecionados por nossa capacidade. Então, esse negócio de bandido de toga, que a ministra Eliana Calmon tanto falou, isso é uma exceção da exceção. Quer dizer, não existe pessoas, pelo menos que eu tenha consciência, né, que tenham sido colocados para dentro da magistratura sem ter a menor condição. Se há essa falha, está aí o Corregedoria, está aí o CNJ para corrigir. A nossa própria associação tem se empenhado em reciclar o magistrado, não só profissionalmente naquilo que é a técnica de gestão da magistratura, mas eu queria
torcer aqui um comentário especial para a Pamages e para a nossa presidente, que é uma cultora das letras, uma poetisa também, e que nos estimula a participar de clubes de leitura, a trocar ideias, a melhorar o nosso conhecimento. Vamos a outros países, vamos a Portugal, 10, 12 horas de aula todo dia, até o santo é capaz de cansar numa jornada dessa, mas eu acho que tudo isso são iniciativas de aprimoramento, de melhora da magistratura, de intercâmbio. E essa reforma administrativa não pode vir querer solapar aquilo que está consolidado para o funcionalismo, trabalhar com tipos penais abertos, e qualquer um que contrarie o poderoso de plantão está sujeito a perder seu cargo, que o juiz é o povo brasileiro. Muito bem, doutora Vanessa, alguma coisa para a gente complementar, para encerrarmos esse bloco aqui, depois o doutor Miné? Quero agradecer o convite, aceito sempre, vocês sabem disso, e para nós é uma grande oportunidade de vir aqui esclarecer à sociedade esses temas tão sensíveis, tão relevantes. Então, continuo à disposição, agradeço o debate, agradeço a acolhida, tanto pelo Pedro, como pelo Dr. Calandra, como pelo Francisco Miné. Muito obrigada. Doutor Francisco Miné, obrigado pela presença, doutor Miné. Obrigado, Pedro. Obrigado, Vanessa. Sempre um prazer recebê-la. Você já é da casa e a nossa convidada sempre. É o doutor Calandra, que é o nosso patrono aqui, quem nos ilumina e nos inspira. Um grande abraço a todos os ouvintes e internautas. Doutor Henrique Nelson Calandra, até a semana que vem, hein? Um grande abraço para o senhor, uma boa semana, doutor Calandra. Até lá, Pedro, um grande abraço, obrigado a todos vocês aí pela nossa conexão, pela nossa voz. Queria agradecer a toda a equipe técnica que propicia esses momentos para nós. Queria mais destacar o trabalho da nossa presidente e da presidente Renata Gil, que estão se ocupando que o Brasil proteja e acolha magistradas afegãs que, em razão da retirada americana, estão sofrendo risco de vida total dentro daquele país. E a MB sempre sensibilizada, a nossa Pamages, doutora Maria Domitila, que é da área de direitos humanos, colabora também na MB. Dizer que eu fico muito orgulhoso de ser um velho soldado nesse combate de grandes generais. Doutor Calandra, obrigado pela presença aqui no Linha Direta com a Justiça, e sempre uma oportunidade boa ouvi-lo.